Olá, alunos do SEMI e do CEPAM, tudo bem? Galera aí do SEMI Extensivo, vamos então continuar com a nossa matemática B hoje, né? Vamos iniciar um assunto novo na matemática B. Vamos falar agora de progressões aritméticas, também conhecidas como PAs, tá? Então, PA, progressão aritmética. É isso que a gente vai estudar agora aí nessa aula 6 do SEMI Extensivo. Então, vamos lá, vamos começar esse estudo. Muito bem, então vamos primeiro definir o conceito de PA. Né? É uma sucessão de termos onde a diferença entre um termo e o anterior é sempre constante. Isso é uma progressão aritmética, sucessão de termos onde a diferença entre um termo e o termo anterior é sempre constante. Vamos pegar aqui um exemplo de PA. Né? Isso aqui é uma progressão aritmética. Ó. 2, 5, 8, 11, 14, 17 e 20. Essa sequência de termos ela é chamada de progressão aritmética. Porque se você escolher qualquer termo, por exemplo, 17, e dele subtrair o termo anterior, a resposta vai dar 3. Né? 17 menos 14 é 3. Mas qualquer outro termo, por exemplo, pegou 8 e subtraiu do 8 o termo anterior, que é 5, também dá 3. Então a diferença entre qualquer termo, né, claro, com exceção do primeiro termo, que não tem termo anterior, né, mas qualquer outro termo menos o termo anterior, vai dar sempre 3 a resposta, tá certo? Então essa sequência é chamada de progressão aritmética. Eu prefiro partir de um exemplo como esse para podermos generalizar para qualquer progressão aritmética as regras. Então, em qualquer PA, a gente vai sempre chamar o primeiro termo de A índice 1, A1. A1 é o primeiro termo da PA. A1, primeiro termo. O segundo termo nós vamos chamar, obviamente, de A2. A2 é o segundo termo da PA. O terceiro termo eu vou chamar de A3, tá certo? Depois tem o A4, o A5, o A6, o A7, quantos termos tiver. Normalmente, o último termo, que a gente não sabe quem é, a gente representa por AN. A índice N representa o último termo de uma PA ou o número de termos até chegar naquele termo. Então, N, a letra N, significa o número de termos da PA. Se a N representa o último termo, então N representa a quantidade total de termos da progressão aritmética. Tudo bem? Então aí nós usamos de forma muito comum para representar o último termo de uma progressão aritmética. Tudo bem? E essa diferença entre um termo e o anterior? O A2 menos o A1 dá o mesmo resultado que o A3 menos o A2, que dá o mesmo resultado que o A4 menos A3. Né? Essa diferença, que no exemplo de cima nós vimos que é 3, nós chamamos de razão da PA e representamos pela letra R. Então, R é chamado de razão da PA e é a diferença entre um termo e o anterior na progressão aritmética, tá certo? No exemplo que nós vimos aqui em cima, a razão vale 3. Tudo bem? Ficou claro? Então, a razão é a diferença entre um termo e o anterior. Eu fiz um exemplo apenas com vocês, né? As PAs podem variar. Ela vai ter sempre o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, a razão que representa o número de termos, tá? Agora, é importantíssimo a gente saber sempre onde começa a PA, quem é o primeiro termo, e qual é a razão que vai fazer a variação dos termos da PA, de um termo para o outro. Eu sempre acrescento a razão em qualquer PA. Tudo bem? Então aqui a gente já analisou o conceito da PA, do primeiro termo, do segundo termo e da razão. Tudo bem, gente? Muito bem. Continuando, vamos lá. Ficou bem clara essa parte para vocês, né? Acho que não tem problemas. Então vamos lá. Veja aqui que eu sei que, por exemplo, numa PA, a diferença entre o segundo termo e o primeiro termo, portanto, é igual à razão. Acabamos de ver isso, certo? Ora, se eu pegar esse A1 e passar para o primeiro membro, o segundo membro, aliás, o menos A1 virá mais A1. Então, o segundo termo é igual ao primeiro termo e a razão. Lógico, se eu somar o primeiro termo e a razão, eu vou ter o segundo termo. Também, eu sei que o A3 menos o A2 também dá razão. Né? O terceiro termo menos o segundo termo também dá razão. Então, se eu passar o valor do A menos A2 para o segundo termo, eu sei que o terceiro termo é a soma do segundo termo com a razão. Tudo bem? Mas veja que interessante aqui. Ó.
o A2, que está aqui, ó, o A2, eu acabei de escrever como sendo A1 mais R aqui, tá certo? Então, o que acontece se eu substituir aqui no A3, A3 igual a A2 mais R, se eu substituir o A2 por A1 mais R, como é que ficaria então? No lugar do A2 entraria A1 mais R, tá certo? Então, o A3 seria igual a A1 mais R, mais o R que já estava no final. E R mais R vai dar quanto? Vai dar 2R. Então, eu escrevi o terceiro termo da PA em função do primeiro termo e da razão. Né? O terceiro termo é igual ao primeiro termo mais duas vezes a razão. Então, os valores mais importantes de uma PA realmente são o primeiro termo e a razão. Porque se você souber quem é o primeiro termo e quem é a razão, você consegue descobrir qualquer termo da PA. Repare que A2 é igual a A1 mais 1R, que o A3 é igual a A1 mais 2R. Se eu fizer o mesmo raciocínio para descobrir o A4, eu vou ver que o A4 é igual a A1 mais 3R, que o A5, o quinto termo, é igual a A1 mais 4 vezes a razão, 4R. Ou seja, esse número aqui ó, que está multiplicando a razão é sempre um item, uma unidade a menos que o termo que você quer calcular. Então, por exemplo, se eu quero calcular o A10, o décimo termo vai ser igual ao primeiro termo, ao A1, mais 9 vezes a razão. Aí, se eu quiser que a PA tiver 100 termos e eu quiser calcular o 97º, o A97, o A97 vai ser igual ao A1 mais 96 vezes a razão. Tá certo? Então, em qualquer PA, eu posso escrever qualquer termo em função do primeiro termo e da razão. Tá certo? Qualquer termo pode ser escrito em função do primeiro termo e da razão. Sendo que esse número que multiplica a razão é sempre uma unidade a menos que o termo que você quer calcular. Tá certo, gente? Bom, então vamos generalizar isso de uma vez. E quem seria o AM? Como é que eu escrevo o AM em função do A1 e do R? Tá certo? Ora, se eu sei que o número que multiplica o R é uma unidade a menos que o termo que eu quero calcular, então se o termo é o N, uma unidade a menos de N é quanto? Não é N menos 1? Então a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. E essa fórmula que a gente acabou de deduzir é chamada de fórmula do termo geral da PA. É uma fórmula muito importante porque é uma fórmula que relaciona o último termo, que é o AN, o primeiro termo, o número de termos, que é N, e a razão da PA. Então ela relaciona com os 4 valores mais importantes da PA, sendo que os 2 mais importantes são o primeiro termo e a razão. Porque com eles você consegue achar qualquer termo da sua PA. Tá certo? Então é uma fórmula muito cobrada e muito usada nas provas de vestibular, nas provas de PSS, você encontra muitos exercícios usando então a fórmula do termo geral da PA. Tudo bem, moçada? Beleza? Então a gente acabou de ver que qualquer termo da PA pode ser escrito em função do primeiro termo e da razão. Vamos lá, vamos ver agora algumas propriedades, 3 propriedades importantíssimas da PA. A primeira propriedade diz o seguinte: a soma dos termos equidistantes dos extremos é sempre igual à soma dos extremos de uma PA. Vamos pegar a mesma PA do começo da aula de hoje, né? 2, 5, 8, 11, 14, 17 e 20. Bom, se eu quiser calcular a soma do último termo com o primeiro, do primeiro com o último, né? 2 mais 20. Bom, 2 mais 20 é igual a 22, né? Somando o primeiro com o último dá 22. Agora, quanto que daria a soma do 5 com o 17? Repare que 5 e 17 são equidistantes dos extremos. O 5 está à distância de um termo do começo da PA e o 17 está à distância de um termo do final da PA. Então, eles são equidistantes dos extremos. Eles estão à mesma distância dos extremos, do primeiro e do último termo. Então, a sua soma vai ser também igual à soma dos extremos. 5 mais 17 também dá 22. Observe que se eu somar, aqui nesse caso, o 8 com o 14, né? O 8 teria 2 termos antes dele, e o 14 2 termos depois deles também seriam equidistantes dos extremos, a sua soma também seria igual a 22. Tá certo? Então isso vale para qualquer PA. A soma dos termos equidistantes dos extremos é sempre igual à soma dos extremos. Tá certo, gente? Bom, a segunda propriedade, ela fala do termo médio, termo do meio de uma PA. Mas uma PA só vai ter termo do meio se ela tiver uma quantidade ímpar de termos. Quando você fala que uma PA, por exemplo, tem 9 termos, se perguntar qual que é o termo que está no meio, você vai dizer que é o quinto.
porque no quinto termo tem 4 termos antes dele e 4 termos depois dele. Então, o quinto termo é o termo médio. Agora, se eu tivesse uma PA de 10 termos e te perguntasse quem que é o termo do meio, nesse caso não tem termo do meio, porque a quantidade de termos é par. Então, só vai existir o termo do meio, o termo médio, se a PA tiver um número ímpar de termos. Tá? Não pode esquecer disso. Para calcular esse termo médio, nós usamos a seguinte fórmula. O termo médio é a média aritmética dos extremos. Ou seja, se você somar o primeiro com o último e dividir por 2, você encontra o termo do meio da PA. A1 mais AN sobre 2. Essa é a fórmula do termo médio de uma PA. Bom, no exemplo que a gente acabou de ver ali, né? Então o primeiro termo é 2, o último é 20. Se eu somar 2 com 20 dá 22. E 22 divididos por 2 é 11. Que é exatamente o valor do termo que está aqui no meio, ó, o 11, tá certo? Então veja que tem 3 antes dele e 3 depois, o termo do meio é 11. E se eu quiser calcular o termo médio, basta fazer então a média aritmética dos extremos. A fórmula do termo médio é uma fórmula muito importante, muito cobrada nas provas de vestibular e PSS. Tudo bem? Então, a fórmula do termo médio. Existem exercícios que falam que a PA tem 3 números em PA. Não? Sabendo que os lados de um triângulo, por exemplo, estão em PA. Mas não são representados esses valores em função de um x, por exemplo, de uma incógnita. Ele só fala que existem 3 lados que estão em PA. Para relacionar esses 3 lados, nós usamos a seguinte sequência. X menos a razão, x e x mais a razão, para representar 3 números quaisquer em progressão aritmética em PA. Se você pensar que o termo do meio é x, o que vem antes dele é o x menos a razão. E o que vem depois dele é o x mais a razão. Então, em vários exercícios, onde ele não representa os termos de uma PA, mas fala que existem 3 termos em PA, uma das maneiras de representar esses 3 termos é x menos r, x e x mais r. Tá? Uma forma de representar 3 termos quaisquer em uma progressão aritmética. Tá bom? Muito bem. A gente também pode classificar as PAs em crescentes, decrescentes ou constantes ou estacionárias. Quando que eu vou ter uma PA crescente? Sempre que a razão for positiva. Aquela do primeiro exemplo, 2, 5, 8, 11, é uma PA crescente, os termos estão aumentando, a razão é 3 positiva, certo? Agora, sempre que a razão for negativa, a tua PA vai ser decrescente. Tá? Imagina a seguinte PA, 20, 15, 10, 5, está diminuindo os termos. Se você for calcular a razão aí, você vai ver que a razão dá menos 5. Tá certo? Então, quando a razão é negativa, eu sempre tenho uma PA decrescente. Agora, tem um caso excepcional que é quando a razão é igual a zero. Quando a razão é igual a zero, os termos são todos iguais. A sequência, 2, 2, 2, 2, 2. Todos os termos são iguais. Se eu pegar 2 e subtrair de 2, vai dar zero. Tá certo? Essa sequência que tem todos os termos iguais, ela é chamada então de PA constante ou estacionária. É sempre quando a razão da PA é zero. Ela é mais ilustrativa, não tem uma função prática para a PA constante e estacionária, só para você conhecer mesmo, que de vez em quando ele coloca uma loucura dessa numa prova de vestibular. Tá? Mas as mais importantes são as crescentes e as decrescentes. Razão positiva, PA crescente. Razão negativa, PA decrescente. Tudo bem? Não pode esquecer desses aspectos da PA. Tudo que a gente viu aqui hoje é importante para a gente fazer os exercícios. A gente vai fazer depois na sequência 4 exercícios de progressão aritmética aqui com vocês, tá? Para a gente fixar bem esses conteúdos. Tá bom? Bom, soma dos termos de uma PA finita. Existe uma fórmula que te permite calcular a soma dos termos de qualquer PA. A soma dos n termos é igual a 1 mais a n, ou seja, a soma do primeiro com o último. Aí esse resultado multiplicado por n dividido por 2. Essa é a fórmula que permite calcular a soma dos n termos de qualquer PA finita. Claro que se num exercício, por exemplo, do PSS ou do vestibular, você tem lá que a PA tem 5 termos, cara, você quer calcular a soma dos 5 termos, você soma os 5. É rápido, é mais fácil que aplicar uma fórmula. Agora, imagine uma PA de 100 termos, e ele pede para calcular a soma dos 100 termos da PA. Pô, aí somar de 1 em 1, do primeiro até o 100º termo, você vai perder muito tempo. Aí convém você usar esta fórmula. Você vai pegar o primeiro, somar com o último, multiplicar essa soma pelo número de termos, que no caso seria 100, e dividir por 2. Pronto, você tem a soma dos n termos de uma maneira bem mais rápida. Então tem que saber essa fórmula sim. Ela é muito importante e ela é muito cobrada nas provas dos vestibulares. Tá?
A fórmula da soma dos n termos de uma PA. Tá? Agora, repare nessa fórmula, na fórmula do termo médio que nós acabamos de ver agora há pouco. Né? O termo médio numa PA de número ímpar de termos. Né? Só existe termo médio numa PA de número ímpar de termos. Mas a fórmula do termo médio não é A1 mais AN sobre 2? Cara, A1 mais AN sobre 2 ó, é esse pedaço da fórmula aqui. Ó. A1 mais AN sobre 2 daí vezes N. Ó. Eu poderia substituir todo esse pedaço da fórmula aqui pelo termo médio. Tá certo? A1 mais AN sobre 2. Não é o termo médio? Então, se eu substituir isso pelo termo médio, a fórmula da soma ficaria assim. A soma dos n termos é igual ao termo médio, termo do meio, vezes n. É uma fórmula derivada da fórmula principal. Tá? Só vale, claro, essa segunda fórmula que se você tiver um número ímpar de termos na PA, que só vai existir o termo médio se eu tiver um número ímpar de termos, mas que às vezes fica mais fácil de resolver o exercício aplicando essa fórmula. Tudo bem? Tranquilo? Mas tem que saber, todo o formulário que a gente viu hoje de PA, a fórmula do termo geral, que qualquer termo da PA pode ser escrito em função do primeiro termo e da razão, o termo médio, 3 termos em PA e a fórmula da soma dos n termos da PA, cara, você tem que saber de cor. Não dá para você deduzir uma fórmula no dia do vestibular, você não vai conseguir, não vai dar tempo para isso. Então você tem que saber as fórmulas para poder aplicar nos exercícios e resolver as questões. Tá? Beleza? Muito bem, então vamos passar agora para alguns exercícios, 4 exercícios. O primeiro é de somatório, depois os outros 3 são exercícios diretos, só de uma alternativa para a gente treinar um pouquinho essa questão. Tudo bem? Então vamos lá. Sobre progressões aritméticas, é correto afirmar que, no item 1, ele está falando assim, o sexto termo da sequência, que obedece à lei de formação AN igual a AN menos 1 mais 5, aonde o primeiro termo é igual a 6, vale 31. Cara, ele está dando para você o A1. E se ele está dando para você o A1, você pode usar esta fórmula aqui, a N igual a N menos 1 mais 5, para determinar os outros termos. Tá certo? Como é que eu vou fazer isso aqui nesse exercício? Veja bem, você já sabe, né, que o sexto termo vale 31. Tá certo? O sexto termo vale 31. É isso que ele está dizendo para você. Eu sei que o sexto termo é igual ao quinto termo, A6 menos 1, que é A5 mais 5. Concorda? Usando a sequência, a fórmula inicial que nós vimos ali. Tá. Então, veja bem. O A6 é igual a A5 mais 5. Se eu pegar a sequência e começar a achar todos os termos, veja que são só 6 termos. É mais fácil, só 5 termos, aliás, né? Que você tem que calcular além do A1 que você já tem. Então, o A2 é igual a 1 mais 5, portanto, 6 mais 5 dá 11. O A3 é igual a A2 mais 5, ou seja, 11 mais 5 dá 16. O A4 é 3 mais 5, 16 mais 5 é 21. E o A5 é A4 mais 5, 21 mais 5, que dá 26. Tá? Aí eu vou calcular o sexto termo. Quem que é o sexto termo? Não é o A5 mais 5? Tá certo? Então 26 mais 5 vai dar quanto? 31. E, portanto, esse item é verdadeiro. Eu pintei de laranjado ali o item 01, indicando então que ele é um item verdadeiro. Mas esse é um exercício base de PA, bem simples, né? Você pega o primeiro termo e pela regra da sequência que ele te dá, você vai achando os outros. Você acha primeiro o A2, depois acha o A3, acha o A4, acha o A5, até chegar no A6, que é o que você quer. Então é um exercício bem tranquilo da parte de progressões aritméticas, esse primeiro item, né? Que é só para desenvolver uma sequência que é, na verdade, uma PA. Vamos ver aqui o item número 2. Esse item número 2 é interessante. Ó. Ele diz assim, simplificando a expressão A igual a x elevado a décima vezes x elevado a 20 vezes x elevado a 30 vezes x elevado a 40 vezes até x elevado a 300, isso vai dar x elevado a 4.650. Pô, como é que eu vou resolver esse exercício? Aqui a gente vai partir de uma regra básica da matemática. Multiplicação de números de mesma base e expoentes diferentes. Você não repete a base e soma os expoentes? Então é isso que você vai fazer. Ó. X elevado a 10 vezes x elevado a 20 vezes x elevado a 30, você vai fazer o quê? X elevado a 10 mais 20 mais 30 mais 40 até chegar no 300. Tudo bem? Quer dizer, a gente vai trabalhar basicamente só com o expoente do x aí, que é uma PA de razão 10. Tá certo? Ó, 10, 20, 30, 40 até chegar no 300 é a soma dos termos de uma PA de razão 10. Tá certo? Então, a gente vai trabalhar com a fórmula da soma dos n termos da PA. Beleza? A1 é 10 e o AN é 300. Agora,
Gente, se eu perguntar quantos termos tem nessa sequência, se o primeiro é 10, o segundo é 20, o terceiro é 30, o quarto é 40 e vai até 300, é óbvio que eu tenho 30 termos. Né? É só dividir por 10 cada um desses termos, 1, 2, 3, 4 até o 30, você vai ter exatamente 30 termos. Então é muito fácil de você observar que essa PA tem 30 termos, né? Não é difícil. Então, colocando esses dados na fórmula da soma dos n termos, 10 mais 300 vezes 30 sobre 2, você vai ter 10 mais 300 é 310 vezes 15, que é 30 dividido por 2, vai dar realmente 4.650. Então, realmente, o resultado desse exercício é A igual a x elevado à soma, né, de todos os termos, que dá 4.650, o que deixa esse item também como um item verdadeiro. Tá? Então é um exercício simples, mas que parte de um conceito básico da matemática. Multiplicação de valores de mesma base e expoentes diferentes, repete a base e soma os expoentes. Aí a soma dos expoentes representa a soma dos termos de uma PA de razão 10. Tá? Que é uma PA bem simples para você analisar, inclusive, a quantidade de termos envolvidos, que é 30. E aí, como ele está dando a soma, a gente usa a fórmula da soma dos n termos da PA, uma fórmula que você, como eu falei, tem que saber de cor para resolver. Tá? Você podia ir somando de 1 em 1, são 30, também não são tantos termos assim, mas vai demorar muito mais. Aplicando a fórmula fica bem mais rápido. Tá certo? Vamos lá. Item 4. As raízes da função f de x igual a x ao quadrado menos 3x menos 4 são os dois primeiros termos de uma PA decrescente. Então, o terceiro termo desta PA vale 15. Ora, para achar as raízes de uma função do segundo grau, eu tenho que pegar essa função e vou igualar a zero. Tá certo? E aí eu vou ter x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a zero. Cujas raízes são quem? Quais são os números que somados dão 3 e que multiplicados dão menos 4? Menos 1 e 4. Menos 1 vezes 4 é menos 4, menos 1 mais 4 é 3. Então, esses são os dois primeiros termos de uma PA decrescente. Ora, se a PA é decrescente, então os dois primeiros termos seriam 4 e o segundo menos 1, porque o segundo termo tem que ser menor que o primeiro se ela é decrescente. Tá certo? E qual seria a razão dessa PA? Ora, é só fazer menos 1 menos 4, né? O segundo termo menos o primeiro termo. Menos 1 menos o primeiro, que é 4, vai dar o quê? Menos 1 com menos 4 é menos 5. Então, se eu acrescentar menos 5 ao menos 1, né, para achar o terceiro termo, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar menos 6. Então, o terceiro termo dessa PA não vale 15, não, ele vale menos 6. E é por isso que esse item é falso. Mas nesse item eu misturei um pouquinho das funções, né, um item de funções, falei de raízes de funções de segundo grau que você obtém igualando a zero. E é muito comum eles misturarem no vestibular exercícios de PA com outros assuntos. Funções, eu já vi misturarem com números complexos, já vi misturar PA com logaritmos, até a gente vai fazer depois no final um exercício com logaritmo também. Mas é muito comum misturar a progressão aritmética e depois a geométrica, que a gente vai ver, com outras partes da matemática. Tudo bem? Mas esse era um exercício, esse item era mais simples. Vamos em frente, vamos ao item 08. Aqui também mistura o conceito de função. Ó. Sendo que f de 1 igual a 6 e a função f de x mais 1 igual a 3 mais f de x, então o f de 100 é igual a 303. Você tem que ter a percepção que se trata de um exercício de PA, na verdade. Né? Você tem essa fórmula genérica, você sabe que o f de 1 é igual a 6, então trata que o x nesse caso vale 1. Então, se f de 1 igual a 6, usando a fórmula f de x mais 1, eu teria f de 2. 1 mais 1, 2. Se o x for igual a 1, eu vou ter que o f de 2 é igual a 3 mais o f de 1. Estou chamando o x de 1. 1 mais 1, 2. f de 2 igual a 3, f de 1. Como eu tenho o valor do f de 1, eu vou calcular então que 3 mais o f de 1, que é 6, dá 9. Então tem o segundo termo que vale 9. Se eu substituir o x por 2, 2 mais 1 é 3. Então f de 3 é igual a 3 mais f de 2. Como eu já sei que o f de 2 agora é igual a 9, então 3 mais 9 vai dar 12. Tá certo? E assim por diante. Então, 6 é o primeiro termo, f de 1. O f de 2 é o segundo termo, dá 9. O f de 3 é o terceiro termo, que dá 12. Cara, isso é uma PA. Né? O f de 1 é o A1, o f de 2 é o A2, o f de 3 é o A3, né? Então é uma PA, tá certo? E se é uma PA, o f de 100 seria quem? O A100. Concorda? Ó, f de 1 é quando é o 6. F de 2, quando x é igual a 1, é o A2.
O f de 3, quando x igual a 2, é o A3. Então, eu vou ter f de 4, f de 5. E o f de 100, consequentemente, será o centésimo termo, o A100. E como é que eu faço para calcular um termo de uma PA? Né? Eu vou usar aqui a fórmula do termo geral. A n igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Tudo bem? Bom, aqui nesse caso já abreviando a fórmula, eu poderia até usar essa relação direta. O centésimo termo é igual ao primeiro termo mais 99 vezes a razão. Então, como eu sei que o primeiro termo é 6 e a razão é 3, que é muito fácil de ver que a razão é 3, né? 6, 9, 12, qualquer termo menos anterior dá 3. Então, a razão é fácil de ver que dá 3. Multiplica 99 por 3, soma com 100, e você vai ter que o centésimo termo realmente vale 303. Tá certo? Ou seja, o f de 100 é efetivamente 303, e esse item 8 também é um item verdadeiro. Tudo bem? Então aqui também eu coloquei um conceito da função junto ali. Entenda que PA é uma função. A PA é uma representação linear de uma função do primeiro grau. Tá certo? Isso é muito importante a gente observar. A PA nada mais é que uma função do primeiro grau. Assim como a gente vai ver que a PG é uma função exponencial. Então sempre que eu falo em PA, eu estou falando em função do primeiro grau, gráfico uma reta. E a função exponencial é a representação de uma progressão geométrica, que a gente vai ver depois. Tudo bem? Então, é um exercício bem interessante esse aqui. 2 tópicos envolvendo funções e PA, transformando as funções em PA. Tá legal, gente? Em frente. Item 16. Numa PA de número ímpar de termos, o primeiro termo é 3, o último termo é 27. Assim, o termo médio desta PA vale 15. Ora, é bem fácil para resolver esse exercício, né? Eu tenho 2 termos de uma PA, eu vou usar a fórmula do termo médio, tem o primeiro e o último, né? Então, o termo médio é a média aritmética dos extremos. Então, se eu somar 3 mais 27 e dividir por 2, 30 por 2, o termo médio vai dar 15. Então, esse é um item verdadeiro e extremamente fácil. Então, para resolver esse item 16 aqui, eu usei o quê? A fórmula do termo médio, uma fórmula que eu tenho que saber de cor de PA, né? Tá certo? Então, usei a fórmula do termo médio para resolver essa questão. Legal? Mais fácil esse item, né? Mais tranquilo e da forma do termo médio, veja, ele colocou aqui ó, uma PA de número ímpar de termos. Detalhe fundamental para esse exercício, né? Não existe termo médio, cuidado com as pegadinhas, se a PA tiver um número par de termos. Tá? Muito bem. Item 32. Esse item 32 fala de uma forma de soma de n termos de uma PA que é específica de uma PA. Tá? A soma dos n primeiros termos de uma PA é dada por S de n igual a n que multiplica n mais 2. É uma forma de soma de n termos em função apenas do número de termos. Então, vale só para a PA do exercício. Então, ele está dizendo que o terceiro com o sexto termo dessa PA vale 20. Cara, eu só tenho a fórmula da soma, não sei mais nada dessa PA. Como é que eu vou achar o A1 e a razão com essas condições? Bom, nesse exercício é o seguinte. Se eu pegar esta forma e substituir o n por 1, o que eu vou calcular? Eu vou ter que S de 1 é igual a 1 que multiplica 1 mais 2. 1 mais 2 é 3, vezes 1, 3. Então, S de 1 é igual a 3. Mas o que significa S de 1? Cara, S de 1 é a soma do primeiro termo com mais nada. Ou seja, o S de 1 é exatamente o valor do primeiro termo. O A1 vale 3. Então, você determinou o A1. Substituindo nesse tipo de exercício o N por 1, você acaba achando, por consequência, o A1. Tá? Bom, mas veja o que eu vou fazer agora. Eu vou substituir o N por 2. Na fórmula, se eu substituir o N por 2, fica 2 que multiplica 2 mais 2. 2 mais 2 é 4. 4 vezes 2, 8. Então, a soma dos dois primeiros termos é 8. Mas, gente, S2 igual a 8 não quer dizer que o A2 é igual a 8. O S1 igual a 3, A1 igual a 3 é porque o S1 é a soma do primeiro termo com mais nada. S2 igual a 8, o que é o S2? É a soma dos dois primeiros, é A1 mais A2. Então, A1 mais A2 é que é igual a 8, certo? Como eu já sei que o A1 vale 3, então eu substituo aqui, ó, 3 mais A2 igual a 8, A2 igual a 8 menos 3, A2 igual a 5. E aí, então, eu sei quem é o primeiro e quem é o segundo termo desta PA. O primeiro termo é 3 e o segundo termo é 5. E a razão quanto que é? A razão não é um termo menos o anterior? Ora, se eu subtrair de 5, 3 não vai dar 2?
então uma PA de razão 2. Aí fica mais fácil que eu desenvolver essa PA. Não quero os 6 primeiros termos, até o sexto termo, então 3, 5 vai somando. Mais 2, 7, mais 2, 9, mais 2, 11, mais 2, 13. E aí eu já tenho o terceiro termo, que é 7, e eu já tenho o sexto termo, que é 13. Tá certo? E se eu somar o terceiro termo com o sexto termo, 7 mais 13 realmente vai dar 20. E é por isso que esse item também é um item verdadeiro. Esse é um exercício muito comum. Ele coloca uma fórmula de soma que só serve para um determinado exercício. E é uma fórmula em função do n exclusivamente. Tá certo? Então, você calcula sempre, nesse caso, o A1, substituindo o n por 1 na fórmula, que o S1 vai ser o próprio A1. E depois, quando você substitui o n por 2, você calcula S2, que é a soma do A1 com o A2. Como você já tem o A1, você acha o A2, consequentemente a razão da PA. Tá? Mas é um exercício comum, é uma figurinha carimbada essa do vestibular, porque aparece com muita frequência esse tipo de exercício. Tá bom? Muito bem. Vamos ao item 64 dessa questão. Tem vários itens nessa questão, vamos ao item 64. Né? A soma dos números naturais menores que 105, que divididos por 5 deixam o resto 3, vale 1110. Cara, números naturais menores que 105, que divididos por 5. Quer dizer, que eu tenho que pegar esse número e dividir por 5, e o resto dessa divisão tem que ser 3. E aí somar esses números. Cara, obviamente o primeiro termo é 8. Por que é 8? Porque se você dividir 5 por 5, dá 1 e resta 0. Se você dividir 6 por 5, vai dar 1 e resto 1. Se você dividir 7 por 5, vai dar 1 e resto 2. Se eu dividir 8 por 5, vai dar 1 e resto 3. E aí eu quero os números que divididos por 5 deixam o resto 3. Então o primeiro termo, obviamente, vai ser 8. Tá certo? E o último termo, por que é 103, professor? 105 dividido por 5 dá uma divisão exata e resto 0. 104 dividido por 5 deixa resto 4. 103 dividido por 5 deixa resto 3. Quer dizer que o primeiro termo dessa PA é 8 e o último termo é 103. Agora, se eu te perguntar quem é a razão da PA, quem é o próximo termo depois do A1? Quem é o próximo número depois do A1 que, se eu dividir por 5, deixa resto 3? Vai ser quem? Some 5 com 8, vai dar 13. 13 dividido por 5 vai dar 2 e resto 3. Então o próximo termo seria o 13, né? E assim por diante. Aí você acha todos os termos da PA, a razão, portanto, é 5. Bom, eu vou usar a fórmula da soma dos n termos, né? Só que eu preciso, antes de mais nada, descobrir quantos esses termos são. Então eu vou usar primeiro a fórmula do termo geral, a n igual a 1 mais n menos 1 vezes 0. Como eu já vi que a razão é 5, né? Então eu coloco 103 igual a 8 mais n menos 1 vezes 5. Tá? Vai de 5 em 5 os termos. Muito bem. Então, passando o 8 para o primeiro membro subtraindo, vai dar quanto? 103 menos 8 é 95. Tá? E aí eu posso passar esse 5 que está multiplicando dividindo para o outro lado. 95 dividido por 5 é 19. E esse menos 1 ali, o n menos 1, o menos 1 eu passo para o primeiro membro. 19 mais 1 igual a n, então o n vai dar 20. Isso quer dizer que são 20 termos nesta PA. Tudo bem? Bom, aí achando o valor do n, eu coloco na fórmula da soma, né? 8 mais 103, o primeiro mais o último, vezes o número de termos, que é 20. 20 dividido por 2 é 10. 8 mais 103 é 111. 111 vezes 10 realmente dá 1110. Portanto, 64 é verdadeiro. Só que para montar o 64, eu precisei pensar um pouquinho, né? Quem é o primeiro termo que dividido por 5 deixa resto 3, que é o primeiro número natural com essa condição? Quem que é o próximo? Vai ser ver que é o 13. Quem que é o último? A última é 103. Com a fórmula do termo geral, eu consigo descobrir, então, quantos termos são. Eu descubro que são 20. E aí, jogando os dados na fórmula da soma dos n termos da PA, né, somando o primeiro com o último e multiplicando pela quantidade de termos, que a gente consigo descobrir essa soma dos n termos. Então, além de saber a fórmula do termo geral nesse item e a fórmula da soma dos n termos da PA, eu precisei nesse item, no caso, pensar um pouquinho para achar o primeiro termo, o último termo e a razão desta PA. Tá bom? Muito bem, moçada. Vamos para o segundo exercício agora, que nós estamos vendo, que é parecido com esse último item que a gente acabou de ver.
Diz assim, ó, a soma dos múltiplos de 7 compreendidos entre 30 e 320 é um múltiplo de 3. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Bom, para resolver esse exercício, a gente vai fazer o seguinte, vamos lembrar de alguns detalhes. A razão dessa PA aí vai ser 7. E por que a razão é 7? Porque os múltiplos de 7 vão de 7 em 7. 7, 14, 21, 28. Ou seja, os múltiplos de 7 constituem uma PA de razão 7. Se fossem os múltiplos de 13, seria uma PA de razão 13. Se fossem os múltiplos de 11, seria uma PA de razão 11. Então, sempre que ele falar em múltiplo, num exercício como esse, é a razão da PA que ele está dando para você. Então, e é um exercício de PA, porque vai sempre somando, no caso, 7 termos a cada um dos termos. Bom, quem é o primeiro múltiplo de 7 depois de 30? É só lembrar da tabuada. O primeiro múltiplo de 7 depois de 30 é o 35, tá certo? E para descobrir o último, a melhor maneira é você dividir 320 por 7, tá certo? Vamos lá. Dividindo 320 por 7, vai dar quanto? 4 vai dar 28, 32 menos 28 vai sobrar 4, cai o 0. 40 dividido por 7 vai dar 5, tá? 7 vezes 5 é 35, 40 menos 35 vai sobrar 5. Então isso quer dizer o seguinte, que se eu subtrair esse 5 de resto do 320, vai ficar 315. Tudo bem? 315 dividido por 7 dá os mesmos 45, só que com o resto zero. Isso significa que o último múltiplo de 7 antes do 320 é o 315, tá certo? Então, o AN vai ser igual a 315. Tudo bem? Bom, vamos lá. Eu vou usar primeiro a fórmula do termo geral. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R para achar de novo o N. 315 é igual a 35 mais N menos 1 vezes 7. Então, o que eu faço agora? Primeiro, eu vou passar o 35 subtraindo para o outro lado. 315 menos 35 é 280. E aqui eu multipliquei, né? Podia ter passado já o 7 dividindo, vai ser o mesmo trabalho praticamente. Aqui eu multipliquei por 7. Aí primeiro eu passei o 7 somando para o outro lado. E aí passei o 7 dividindo. 287 divididos por 7 vai dar 41. Quer dizer que o número de múltiplos de 7 compreendidos entre 30 e 320 é de 41 múltiplos de 7. Tudo bem? Então, para descobrir esse valor do N, eu tive que usar a fórmula do termo geral. Mas, na fórmula do termo geral, já sei de cara que a razão é 7, tá? Eu precisei descobrir o primeiro e o último termo. O primeiro eu fiz pela própria tabuada. E o segundo eu fiz um artifício, dividi o último termo pela questão do múltiplo ali do exercício, 7 no caso, né? E subtraí o resto do número original. Né? O resto é 5, subtrair 320 e achei 315. Quer dizer que 315 vai ser o último múltiplo de 7 antes do 320. Mas não acabou o exercício. Eu quero descobrir, nesse caso, a soma desses n termos. Então eu sei que o primeiro termo vale 35, que o último termo vale 315 e que a razão que o número de termos é igual a 41. Então eu vou colocar esses dados aqui agora na fórmula da soma dos n termos. 1 mais a n vezes n sobre 2. Veja como a gente usa essa fórmula, né? Então, nesse caso, 35 mais 315 vezes 41, que vai ficar 350 vezes 41 sobre 2, que é 175 vezes 41. Então, a soma dos 41 termos desta PA é 7.175. Agora, como é que eu sei se esse número aí é divisível por 3 ou não, né? Se ele é múltiplo de 3? Para descobrir se o número é divisível por 3 ou não, vamos lembrar da matemática básica. Eu tenho que somar os algarismos do número. 7 mais 1 mais 7 mais 5 vai dar quanto? 20. 20 não é um múltiplo de 3. Então, esse item aí é falso, porque o 20 não é múltiplo de 3. O problema desse tipo de exercício, quando ele é falso, é que você que não confia muito, às vezes, no teu taco, você acha que você errou, né? E, na verdade, tá certo, é uma falsa. E dá um trabalho, às vezes, para achar que é falsa também, como dá trabalho para achar que é verdadeira, tá? Então, nesse exercício é falsa a questão. Então, o resultado, a soma dos 41 termos não deu um múltiplo de 3. Mas é um exercício interessantíssimo. Cai muito esse tipo de exercício, que foi o último item da questão anterior também, nas provas do vestibular aqui da UEPG, na prova do PSS da UEPG. Então é um exercício bem importante para você treinar bastante para a tua prova que você vai fazer dos vestibulares ou PSS da vida. Tudo bem? Muito bem. Então vamos em frente. Vamos lá para o próximo exercício. Os três lados de um triângulo retângulo formam a PA de razão 2. Então a área do triângulo vale quanto? Ora, gente, para a gente resolver esse exercício, como eu não sei quem são esses elementos, eu vou lembrar de como é que eu represento três números em PA.
x menos r, x e x mais r. Lembra que a gente colocou para vocês? Quando eu falo que existem 3 números em PA e não conheço os números, eu represento por x menos r, x e x mais r. Agora, a grande vantagem nesse exercício é que ele me falou que a razão é 2. Então, eu vou colocar no lugar do r 2 já, x menos 2, x e x mais 2. Tá? Bom, aí eu tenho que lembrar o conceito da geometria. Eu sei que pelo teorema de Pitágoras, né, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Né? Triângulo é retângulo. Muito bem. E quem seriam os lados nesse caso? Cara, x mais 2x e x menos 2. Quem que é o maior lado que é a hipotenusa? É o x mais 2, é o maior lado. Então, ó, o quadrado da hipotenusa, x mais 2 ao quadrado, tá certo? É igual à soma dos quadrados dos catetos. X ao quadrado é um dos catetos e x menos 2 ao quadrado é outro cateto. Tudo bem? Beleza? Bom, então vamos desenvolver. X mais 2 ao quadrado é quadrado do primeiro. Não esqueça, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Aí mais o quadrado do segundo. Não vai me botar x ao quadrado mais 4, pelo amor de Deus, direto. Tá? X ao quadrado mais 4x mais 4. Daí repete o x ao quadrado aqui e faz de novo o produto notável. Quadrado do primeiro, daí no caso é menos, menos 2 vezes do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo bem? Bom, se eu jogar todos os valores para o segundo membro, no caso, igualar a zero, eu vou ficar com a equação x ao quadrado menos 8x igual a zero. Vai cortar o 4 com 4, né? 4 menos 4 é zero. Só que vai ficar menos 4x com menos 4x, por isso que dá menos 8x. Corta um x ao quadrado com menos x ao quadrado e fica só 1x ao quadrado. Então, x ao quadrado menos 8x igual a zero. E aí eu resolvo essa equação de segundo grau, que é bem simples. Quais os números que somados dão 8 e multiplicados dão zero? Ora, são 8 e 0. Só que 0 não serve. Né? Se eu estou falando em lado de um triângulo e um dos lados é x, como é que o lado de um triângulo vai ser 0? Não serve. Então descarto o 0, o 0 não serve. Isso quer dizer com certeza que o x vale 8. E se o x vale 8, como é que ficam os três lados do triângulo? 8 menos 2, 6, 8, e 8 mais 2, 10. Então, os três lados desse triângulo retângulo são 6, 8 e 10. Então, para resolver esse exercício, eu tive que contar com o auxílio do teorema de Pitágoras, que é uma das fórmulas básicas da matemática que você não pode esquecer, né? Que é a relação dos lados de um triângulo retângulo. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá certo? Mas ele quer a área desse triângulo retângulo. Como é que calcula a área de um triângulo retângulo? No caso do triângulo retângulo, você multiplica os catetos, não é base ou pré-altura, né, e divide por 2. Em vez de ter base vezes altura, é cateto vezes cateto, porque ele é retângulo. Tá? Então, cateto vezes cateto, 6 vezes 8, são os dois catetos, dividido por 2, 6, 8, 48, 2, 24. Então, a área desse triângulo vale 24 unidades de área. Então, é um exercício para a gente aplicar a relação de três termos numa PA, quando eu não sei quem são os termos, tá certo? Nesse caso, ele deu uma facilitada, já colocando que a razão é igual a 2, mas é um exercício importante, que pode aparecer misturando alguns conceitos da geometria, né, básica do triângulo retângulo, né, para a área do triângulo retângulo, para que você possa, então, chegar nas respostas que você precisa. Tá? É um bom exercício esse de vestibular para a gente treinar bastante para as provas. Vamos finalmente ao último exercício de hoje. Ó. A sequência logaritmo de 3, logaritmo de 9, logaritmo de 27, logaritmo de 81 é uma PA crescente? Quando você olha 3, 9, 27 e 81, você acha, pô, isso não é PA. Está parecendo uma PG, que é o assunto que a gente vai ver na próxima aula. É verdade, está parecendo uma PG. 3, 9, 27 e 81. Né? Você vai multiplicando os termos. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Só que o detalhe é que não é 3, 9, 27 e 81. É logaritmo de 3, logaritmo de 9, logaritmo de 27 e logaritmo de 81. Então, para a gente analisar esse exercício, eu tenho que lembrar das propriedades dos logaritmos. Primeiro, eu posso fatorar o 9, o 27 e o 81 em base 3, e o logaritmo de 9 é a mesma coisa que o logaritmo de 3 ao quadrado. O logaritmo de 27 é a mesma coisa que o logaritmo de 3 ao cubo. O logaritmo de 81 é a mesma coisa que o logaritmo de 3 a 4. Lembram das propriedades dos logaritmos? Então eu posso jogar o 2 para frente multiplicando pela terceira propriedade, o 3 para frente multiplicando, o 4 para frente multiplicando. Então ficaria assim, log de 3, 2 log de 3, 3 log de 3, 4 log de 3 e assim por diante. Ou seja, para cada termo eu estou somando um logaritmo de 3, né? Então isso é uma PA, log de 3, mais, que a razão é quanto nesse caso? A razão é logaritmo de 3. Logaritmo de 3 mais logaritmo de 3 é 2 logaritmo de 3.
2 logaritmo de 3 mais logaritmo de 3 é 3 logaritmo de 3. 3 logaritmo de 3 mais logaritmo de 3 é 4 logaritmo de 3. Então, essa sequência realmente é uma PA crescente, porque o logaritmo de 3, apesar de não ser exato, é um número positivo. Então, realmente é uma PA crescente, porque os números estão crescendo. Mas é uma progressão aritmética, não é uma progressão geométrica, não. É uma progressão aritmética, sim. Tudo bem, moçada? Então deu para a gente aí ver vários exercícios e os conceitos básicos das progressões aritméticas. Estudem os exercícios da apostila de vocês, façam a maior parte dos exercícios que vocês conseguirem, tá? Perguntem se tiverem dúvidas, a gente está aqui para ajudar vocês também, tá? E bons estudos e até a próxima.